Oi, Daniel, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Deodato, te chamo de Deodato? Como- Deodato. Pela etimologia, pela origem, eu gosto de ser chamado de Deodato. O meu nome é Demerval Deodato Dias. Tá. Daniel, por que Deodato? Foi um filho fora do casamento de Agostinho de Hipona, Adeodatus. E Ó. do latim significa dado por Deus ou dado a Deus. Então, pretensiosamente, eu gosto de ser chamado por Deodato. Então, Deodato já está. Vamos lá, Deodato. Legal. Me fala uma coisa, você mora em que bairro aí em São Paulo? Eu moro aqui em Pinheiros, na divisa com a Vila Madalena, assim, bem próximo, na verdade. É perto do Beco do Batman? É razoavelmente perto, dá uns 5 minutos andando, né? Você sabe 10 que eu. minutos. 10 minutos, né? Você sabe que eu não sou cineasta. Eu sou um brasileiro que gosta de futebol, gosta de filosofia, eu gosto um pouquinho de cada coisa. E se eu fosse cineasta, cara, e pegasse o meu celular, brincando, eu ia tentar fazer umas tomadas aí no Beco do Batman. Eu acho muito interessante, Hum. cara, assim, ó, de cima, de baixo, as pessoas olhando, de baixo para cima. Como eu não devo nada a ninguém e não entendo nada, eu ia tentar para ver o que dava. Lá é uma locação incrível, né? As pessoas gostam mesmo de filmar lá, fazem clipes às vezes, né? É uma locação incrível. Já virou um lugar turístico de São Paulo, né? As pessoas tem, como dizer, excursões de estrangeiros aqui na Vila Madalena que vão falando em inglês, sabe, com um guia na frente, e eles vão até o Beco do Batman, passam, é um dos lugares turísticos de São Paulo importantes hoje. Você sabe que Né? assim, eu gosto de pegar minha mochila, pré-pandemia eu fazia isso, e sair para É. qualquer lugar. O Brasil eu já fui para quase tudo quanto é lado, mochila nas costas, indo, faço uma leitura, um estudo prévio da cidade para onde eu vou, do lugar para onde eu vou, e, e saio conhecendo aí. Às vezes eu vou para fora também, eu gosto muito disso. Mas assim, eu vou em lugares turísticos também, mas eu acho muito engraçado. Uma vez eu estava no Rio, e no Maracanã, eu gosto muito de futebol, eu gosto de cerveja e churrasquinho de gato fora do estádio. Sou Ah. brasileiro, cara, eu cresci assim. E tinha um grupo turístico de pessoas, turistas de fora, né? E a guia mostrando os caras na banquinha comendo o churrasquinho de gato, tomando cerveja, falando que era uma coisa assim, ó, o churrasquinho típico do Brasil. Cara, eu acho muito engraçado, mas tudo bem, tá valendo tudo. Ô, Daniel, e fala um pouquinho aí sobre os documentários que você já fez. Fala, por favor, se apresenta para quem eventualmente possa não conhecer você. Eu sei que o meio cinematográfico te conhece, um diretor reconhecido, com um trabalho sólido, mas assim, faz de conta que ninguém, que quem está assistindo nunca ouviu falar de você. Vou até encher a tela para você falar um pouquinho da tua produção, do que você já fez. Bom, meu nome é Daniel Augusto, eu sou diretor de cinema, né? Fiz mestrado em letras lá na USP, né? Com uma tese, uma dissertação de mestrado sobre o João Guimarães Rosa, né? Mineiro que admiro Cara, peraí. muitíssimo. Eu tô te falando, na prosa prévia eu falei que eu nasci na porta de entrada dos Grandes Sertões e você não falou nada? Não, eu sou fã do Guimarães Rosa, conheço uma parte ali da geografia mineira, dos contos e do Grande Sertão mesmo, né? É, Fiz doutorado depois, mais recentemente, em filosofia, que é um amor da minha vida, assim, eu sigo, enfim, sempre fiquei na dúvida se iria fazer cinema e filosofia na própria adolescência, e a minha vida tem resultado aos poucos num diálogo entre ambas, né? E a sua É, graduação foi em quê? foi em cinema, Na né? USP? Não, não, eu fiz na FAAP, na verdade, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer a graduação em filosofia na USP, mas logo em seguida que eu entrei na FAAP, eu comecei a trabalhar no audiovisual, né? Aí o curso de graduação da USP, ele é um curso excelente,
Talvez um dos melhores cursos do Brasil e, de fato, acho que um dos melhores cursos de filosofia que existem em todo lugar, né? E aí, na época, eu acabei não conseguindo terminar a graduação. Isso ficou como um nó na garganta, digamos assim, né? Algo que eu queria, algo engasgado, melhor dizendo, que eu gostaria de levar adiante. E mesmo durante o período que eu estava só no audiovisual, eu mantinha grupos de estudo, às vezes com professores da USP, para pensar filosofia, cinema, etc. Então, daí, aos poucos, isso foi se consolidando algo que daí culminou no doutorado, né? E agora eu estou no pós-doutorado lá na filosofia da USP. Também pensando... O que você está pesquisando no pós-doc? Eu estou pesquisando a relação entre a filosofia francesa e o surgimento do cinema, porque o cinema é importante, né, para a filosofia francesa, né? Bom, a data de nascimento do cinema, né, oficial, assim, a que é considerada como tal, né, é uma seção dos irmãos Lumière, né, francês, em suma, né? Então, isso teve consequências dentro da filosofia francesa, né? E é uma nação cinéfila, digamos assim. Ô, Né? Daniel, e quando é que o Danielzinho lá, novinho, encontrou o cinema na vida dele? Quando é que você, na sua memória, na parede da tua memória, você encontrou o cinema? Você enxergou o cinema? Olha, eu tive, acho que foi uma dupla influência, assim. Eu nasci em 1972, né? Que a década de 70 ela é uma década que tem a chegada da televisão, a televisão se difunde massivamente pelo Brasil, né? Já existia há muito tempo, mas enfim, né? É marcante isso, aparece inclusive num filme, Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, né? Então a formação audiovisual está muito presente. Eu me lembro de ter, com 5 anos de idade, por exemplo, estar no Cine Paramount, né? E vendo aquilo, era fascinante para mim sempre o cinema, né? E ao mesmo tempo, o meu pai na época, ele não tinha nada a ver com a parte artística, com as artes, tal, mas ele fazia Super 8, né? Que era se fazia com filmes, pequenos filmes, né? E era diferente do vídeo ou do digital, porque eles eram feitos em película. Então, eu acompanhava meu pai fazendo muito isso, ele queria criar ficções, inclusive, Olha. né? E ganhou alguns prêmios, até foi amadores, mas ganhou alguns prêmios com isso, e daí isso me fascinou, vê-lo mexendo naquilo, cortando depois o filme. É um processo bem manual, né? E aí, isso tudo me fascinou. Então, meu primeiro impulso, inclusive, foi ligado a ir para o cinema. Até que, assim, muito cedo, eu acabei lendo Sartre, e aí comecei a gostar de filosofia também, e aí ficou um amor duplo. Você se lembra qual foi a primeira peça de teatro do Sartre ou não? Não, de cabeça eu não lembro Eu não qual me foi a lembro o primeira. nome. Eu sei que eu entrevistei uma sartriana que virou minha amiga também, e ela me falou da peça lá várias vezes. Eu depois fui dar uma pesquisada. Foi uma peça de Natal dentro da prisão na Segunda Guerra Mundial, quando ele estava preso. E ele passou alguns anos dando entrevistas explicando que o cristianismo para ele era um mito, né? Uhum. Eram mitos as figuras do cristianismo. Ele teve que explicar, porque a primeira peça foi uma peça de Natal. E ele falava que ele fez, foi ali que ele se encantou pelo teatro. Ele escreveu, dirigiu e representou a primeira peça dentro de uma prisão para 1.000 a 2.000 pessoas, presos. Uhum. E ele se encantou pelo teatro. E ele fala que escreveu a peça de Natal porque tinha uns padres lá que ficaram pedindo para ele. Então ele teve que explicar. Mas muito bom, cara. Depois eu vou te mandar os links, viu, das entrevistas com a Sartriana e acho que você vai gostar. A Luísa, não é? Hilgert. Exatamente, eu vi no seu programa uma das entrevistas que ela comentava 2 peças e eu vi num outro podcast. Acho que ela é uma estudiosa séria de Sartre. Eu tenho bastante interesse na pesquisa dela. Ela Acho bem fez, interessante. ela fez mestrado, doutorado na Unicamp, está fazendo pós-doc, acho que em São Carlos, eu acho. Ela é séria, ela é paranaense, séria, só que ela falou para mim que eu tomei a primeira dose da vacina
eu vou tomar a segunda em julho. E falei para ela, brincando, né, zoando com ela um pouquinho, falei, Luísa, eu não virei jacaré ainda. Aí ela ficou assim, rindo, né? Ela falou assim, calma, calma, a metamorfose acontece na segunda dose. Deixa Eu tomarei minha primeira dose depois de amanhã. Eu fiz as contas aqui, viu, meu amigo? Não fique melindrado comigo. Você falou que você vai fazer 50 anos? Eu tenho 48, vou fazer 49 esse ano, agora. Eu fiz as contas, eu imaginei que o ano que vem você vai pagar uma cerveja para os amigos, cara. 50 tem que pagar uma cerveja. Uma cerveja, uma cachaçinha para comemorar os 50. A gente não sabe se vai chegar nos 100. Eu certamente, passando a pandemia, irei passar aí em Campinas. Será uma honra tomar um café ou o que você quiser aí na sua casa. Né? Daniel, você está convidado. Como eu falei na prosa prévia, e o pessoal que segue meu canal sabe, eu sou mineiro, assim, caipira assumido, um caipira que gosta do conhecimento, mas caipira, eu gosto da alma caipira, do modo de viver do caipira. Eu faço café, eu vou repetir aqui publicamente o convite que eu já te fiz, vou repetir, pela relevância que tem para mim, pelo significado. Eu faço café moído na hora, só compro ele em grão, eu moo na hora, faço em coador de pano e tem que ficar em pé na cozinha, proseando em pé na cozinha. Tem que ser assim, prosa de mineiro. Excelente, excelente. Você fez um mestrado estudando Guimarães Rosa, foi isso, cara? Estudando Guimarães Rosa. Né? Qual foi o objeto específico da tua pesquisa? Então, ele tem um conto, para alguns é uma novela, enfim, mas eu chamo de conto, que é o Cara de Bronze, né? É um conto que está no Corpo de Baile e depois foi relançado no Urubuquaquá, no Pinhém, né? É um conto de difícil leitura, digamos assim, porque ele é bem complexo, a maneira como ele se encadeia, etc. E aí eu peguei tudo que foi escrito sobre, né? E fui destrinchar isso. Por que eu acho que era importante? Porque na correspondência dele, o Rosa disse que ali tinha contido a definição dele de poesia, nesse conto, né? Considerando o quanto que a prosa do Rosa é uma prosa poética, né? Ela é vazada de poesia por todos os cantos, né? Então, eu achei que a definição de poesia contida nesse conto podia ajudar a elucidar outros aspectos da obra dele. Então, foi esse o caminho assim que eu fiz ali no mestrado. Você tem alguma coluna sobre cinema, cara? Em algum periódico, na internet? Assim, você gostaria de fazer isso? Minutos de cinema, minutos, seja lá o que for, a gente poderia chamar do que fosse. Se você quiser, se você topar, a gente pode marcar aí 3 minutos a 5 minutos de prosa rápida e jogar no canal aqui. Para mim seria maravilhoso, cara. Você que sabe. Vamos conversar. Beleza. Eu gosto muito de falar de cinema. Assim, eu gosto de fazer cinema e gosto de falar de cinema. Para mim são duas coisas interligadas, assim, não são coisas diferentes. Você sabe o que está me fascinando? Assim, eu tenho me encantado pelos amigos que eu tenho feito. E às vezes até brinco, falo, olha, eu já estou me considerando seu amigo. Se você não me considera, o problema é seu. Já somos amigos, Deodato, já estamos ligados. Então, cara, assim, essa junção do cinema com a trajetória lá que veio do seu pai como cineasta amador, né? Bem amador e interessante, bem amador, mas com um reconhecimento enorme pelo impacto na tua vida. Um cara que fez letras, depois foi fazer filosofia. Cara, é uma conjugação de conhecimentos aí extremamente interessante, muito interessante. Deixa eu voltar no Rosa mais um pouquinho, só para a gente sair dele. Vamos entrar e vamos sair. Quem sabe no futuro vamos falar mais. Cara, o meu pai já faleceu, minha mãe também já faleceu. Faleceram recentemente com 90 anos. Se eu chegar lá, tá ótimo. Se eu chegar nos 90, tá ótimo. 90 é excelente, está ótimo. Mas ambos eram semi-analfabetos. Ele era comerciante, ele criou todos os filhos numa pequena mercearia. Eu cresci dentro daquela mercearia, fugindo dela, porque eu queria jogar futebol. Que delícia. Quando eu era criança, eu queria jogar futebol do outro lado da rua, e ele me pegava de volta, e era o dia inteiro gato e rato, mas
Foi a minha formação. Delicioso. Você sabe que para fugir dele, cara, eu fugia, dava a volta pelos fundos, ia lá para jogar bola. Eu tinha 10 anos, 12 anos. Aí ele assoviava, assim, do outro lado lá da mercearia, ele fazia. Aí fazia assim com a mão, eu voltava pé da vida, cara, criança, pré-adolescente. Voltava, ficava trabalhando com ele lá, empurrado, né? Coitado do meu pai. Aí ele dava uma bobeada, eu ia para o fundo, fugia. A minha vida de pré-adolescente foi desse jeito. Só que teve um dia, cara, olha só como as coisas... a convivência impacta a vida de todos nós. Assim como teu pai impactou o que você é hoje. Sem dúvida. De uma forma extremamente positiva. O meu pai era semi-analfabeto. Mal sabia fazer as contas, que ajudou demais no comérciozinho dele, e ler, ele não sabia ler direito. Aí, eu falei assim, pensei assim, cara, eu tô cansado. Os moleques ficavam zoando comigo. Eu chegava lá, jogava 5 minutos, tinha que voltar. Eu ficava pé da vida, né? Hoje eu acho muito engraçado. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou enganar meu pai. Eu vou lá para os fundos, para o depósito, onde ficavam os sacos de arroz, feijão, e vou ficar lendo. Aí ele não vai me achar. Quando passar um tempo, eu vou jogar bola. Olha só o que se passou na cabeça do moleque. Do moleque Deodato. Na época era o Demervalzinho. Aí eu fui lá numa estante de um tio meu que tinha uma coleção do Machado de Assis. Pô, 12 anos, ler Machado de Assis, 10, 12 anos, cara. Isso é um estupro. Fantástico, mas foi um estupro que acabou dando em alguma coisa. Estupro literário. Pô, eu não consegui entender, mas já com 10 anos, cara. Eu peguei lá, Dom Casmurro. Nunca mais... peguei uma vela, por isso que eu fiquei míope. Eu não filmo com o meu óculos, assim, eu não gravo, porque dá muita sombra. Você não está dando sombra, não. Aí, eu peguei uma vela, peguei um dicionário, porque eu não entendia o Machado de Assis, e comecei a ler o Dom Casmurro. O olhar oblíquo e dissimulado da Capitolina eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Aí beleza, pô, se descortinou o universo assim, do conhecimento para mim, da vontade de ler. E eu continuei fugindo para jogar futebol, mas passei a ler de tudo, né? Beleza. Mas, assim, para fechar essa questão do Rosa, cara, os personagens do Guimarães Rosa passavam pela sala da minha casa. Eu explico por quê. Os amigos dele, lá da entrada, assim, da porta do universo do Rosa, não chegava a ser nem exatamente, vinham aquelas pessoas com a sua fé, com a sua religiosidade, com as suas histórias de vida, histórias de jagunços. Ficava sentado conversando com meu pai. Quando eu era criança, ele tinha vindo lá do universo do Guimarães Rosa. Cara, e eu só vinha me apropriar da riqueza desse saber vivo, dinâmico, passando na sala da minha casa. Eu ficava escondido, eu era muito caipirão, ficava escondido ouvindo. O Kierkegaard fez a mesma coisa, cara. O Kierkegaard, ele ficava sentado, o pai dele também não era muito culto, mas convidava filósofos para jantar, almoçar na casa dele e fazer saraus. E o Kierkegaard, pequenininho na mesa, ficava ouvindo. Aí um dia perguntaram para o Kierkegaard, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser um garfo, porque eu não aguento ver esse povo falando, eu quero enfiar o garfo na mão deles. Era criança. Ele passou a vida dele com um garfo, fazendo a filosofia dele como um garfo, assim como Nietzsche usava um martelo, né? Entre aspas. Mas então, esse sou eu, a minha história lá do interior de Minas. Eu queria voltar com você aqui. Cara, fala de alguns documentários que você fez aí. Tá, não, vou falar. Só uma coisa que eu queria comentar sobre Rosa, que eu acho que é relevante, assim, o universo do Rosa, uma das chaves de leitura do universo do Rosa é a junção entre o iletrado e o hiperletrado, né? Tal como a gente vê, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, né? O iletrado sabe muito sobre o mundo, né? E ele faz uma junção ali com o hiperletrado e disso se sai muito da prosa rosiana. Ô, Daniel, é por isso que o Rosa se tornou o que ele se tornou. Porque ele trouxe os sentimentos universais dos iletrados dos grandes sertões, que são sentimentos universais, sabe? Assim, as questões metafísicas, religiosidade, o desespero existencial.
no ermo, assim, na imensidão dos grandes sertões. Por isso que ele foi o que ele foi. Agora, eu fui no Museu do Guimarães Rosa em Cordesburgo. Sim, sim, conheço. Cara, quando eu te falei que eu trabalhava na mercearia do meu pai, aquela casa que ele morou, onde é o museu, é Aham, exatamente igual à da minha casa, só que depois a gente mudou de lá e tal. Mas aham, era um armazém na frente, a casa no fundo, aquilo era a minha casa. Quando eu cheguei lá, eu vou até confidenciar uma coisa aqui, eu não esperava. Eu fui lá ver a Gruta de Maquiné, e sim. vi o museu que eu não sabia que era lá, entrei no museu, e eu tive que esconder meu rosto, cara. Você vê o que são os sentimentos universais. Eu me encostei numa parede, escondi e começou a descer lágrimas. Tocado pelo lugar que ele viveu quando era criança e pelo universo dele. Aí eu enxuguei as lágrimas, disfarcei, um cara de 50 e poucos anos chorando, cara. Aí Não eu tem problema. disfarcei, saí, falei assim, nossa, Guimarães Rosa, só aí que eu me apropriei, depois de quase 50 anos, do fato dos personagens dele transitarem na sala da minha casa, cara. Vou carregar isso comigo o resto da vida. Tá bom, É mas e isso. aí? Os seus documentários? Eu queria que você falasse Ah, primeiro lá daquele documentário que você fez lá no Pará, cara, no interior do Pará. então, vou contar assim um pouco cronológico, na verdade, que eu acho que pode te interessar, né? Eu comecei, minha entrada no audiovisual foi no documentário, né? Eu fiz uma série na final do século passado, né? Que chama Mapas Não, Urbanos. deixa eu te sacanear. Nós nascemos no milênio passado, cara. Exatamente, nós nascemos no milênio passado, né? Aí fiz uma série que chama Mapas Urbanos, que são poetas e compositores falando sobre as cidades, né? Então, era um pouco inspirado naquela ideia do Walter Benjamin, né? De pegar o Baudelaire para falar de Paris, e daí eu falei, ok, vamos pegar poetas, no caso do Brasil, a canção popular é muito importante, né? E aí eu falei, vamos pegar os dois para falarem sobre cidades. Aí fiz sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, né? Foi o que eu consegui fazer na época, né? E isso logo me transformou numa carreira audiovisual. Daniel, vou fazer uma pergunta para você sobre o Walter Benjamin. E logo antes de você responder, eu vou chamar a vinheta, depois a gente volta. Tá bom? Vamos lá. Ok. O Walter Benjamin, ele morreu cedo, não foi? Walter Benjamin morreu bem cedo, né? Faleceu bem cedo. Ele foi tentar cruzar uma fronteira, né? Cruzar a fronteira para escapar dos nazistas e diante ali da possibilidade de não conseguir escapar das mãos dos nazistas, né? Acabou se suicidando, né? Walter Benjamin é um autor muito importante para mim. Eu descobri Walter Benjamin na sala de aula. Um professor me falou sobre as alterações na percepção causadas pelas grandes metrópoles. Isso eu achei um assunto fascinante. Na época, eu comecei a procurar sobre o autor e vi que quem estudava ele no Brasil era a professora da filosofia da USP, Algária Matos, né, que escrevia bastante no jornal, escreve ainda, mas naquela época escrevia bastante, e foi uma das principais responsáveis pela divulgação do pensamento do Walter Benjamin no Brasil. A primeira pessoa que falou sobre ele foi o Melchior, né? E aí, né, mais ou menos nessa época, o Gary Matos, o Rouanet, né, que é o Sérgio Paulo Rouanet, né, falavam muito de Walter Benjamin. Hoje, enfim, na universidade, nas ciências humanas, se fala bastante dele. É um autor central para mim, assim como alguns outros do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, né, a chamada Escola de Frankfurt. São autores que me marcam bastante e que eu gosto bastante. Hoje à tarde, hoje às 15 horas, eu vou entrevistar, eu nem vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele, se ele gosta, não, sobre a Escola de Frankfurt. Eu estou com o projeto de trabalhar muito, fazer muitas entrevistas com os pesquisadores da Escola de Frankfurt,
os pesquisadores do liberalismo social para poder depositar luzes mais assim pragmáticas sobre uma possível terceira via para buscar caminhos alternativos aí que fujam dos extremos. Vou dar a voz para os pesquisadores, não sei o que vai dar, está nos meus projetos. Vamos ver o que vai dar. Ouvirei sua pesquisa com prazer. O Instituto de Pesquisa Social é muito interessante, tudo que se produziu ali, né? A primeira geração, né? Depois, quer dizer, é o Adorno, Horkheimer, Benjamin, né? Benjamin não diretamente, mas enfim, é colocado nesse lugar, né? Tá no teu universo Habermas. E está no teu universo de interesse? Depois da segunda geração? Não, porque você gosta da contemporânea, né? Da filosofia contemporânea. Está no teu universo de interesse? Você tem estudado a escola de Frankfurt? Eu estudo já desde há muitos anos já. A minha orientadora, ela é justamente a Olgária Matos, a minha orientadora de doutorado. Vou trazer você no futuro para participar dessas minhas incursões, as entrevistas acerca da escola, tá bom? Deixa, é um assunto para depois. Será um prazer grande, sim. É um assunto que eu gosto muito, assim, de falar. Que bom, muito bom saber. Daniel, a gente começou a falar sobre... Eu interrompi, seccionei a linha de raciocínio, mas não tem problema. Vamos voltar aqui, vou fechar o parênteses. Vamos lá para o estado do Pará, para aquele devaneio que você foi fazer. Devaneio? Não sei, você que vai me falar. Você estudou, né? Do Ford, lá no estado do Pará. Conta aí, como é que foi o documentário? Fala, para quem nunca ouviu falar daquela cidade que hoje é uma cidade fantasma. Fale um pouquinho e fale como foi o seu documentário. Eu fui chamado para fazer esse documentário por um outro diretor, né, o Marinho Andrade. Ele me convidou na época porque ele tinha experiência como produtor, né, mas ele não tinha experiência como diretor. Como ele já acompanhava meu trabalho como diretor, ele pediu para que eu acompanhasse nessa empreitada, né? Fordlândia é uma cidade construída pelo Henry Ford, né? No Pará, né? Às margens do rio Tapajós, né? E é uma cidade que ela foi praticamente uma cidade norte-americana colocada ali no meio da Amazônia. Na época, ele ganhou uma área que seria mais ou menos a extensão do Líbano na Amazônia para usar, né? Não usou toda essa área, né? E trouxe uma cidade de barco, né? Que ele colocou em cima ali do lugar, né? E a intenção era o seguinte, porque o Henry Ford ele não inventou o carro, como algumas pessoas dizem, né? Evidentemente, mas ele inventou o carro popular, né? Então mais pessoas passaram a ter carros. A linha de produção, né? A linha de produção, exatamente. Até há uma ligação aí entre esse segundo momento da Revolução Industrial, né? A linha fordista, né? Só isso já é um assunto de um programa inteiro nosso. Daniel, é verdade que ele falou que todos os carros poderiam ser de todas as cores, desde que fossem pretos? Eu não me lembro disso, mas é bem possível. Ele enfim, e daí o que aconteceu na época? O carro dele subiu o custo, porque os fornecedores de borracha dele aumentaram o preço, né? Então daí ele falou: puxa, da onde vem a borracha? Das seringueiras, né? Da onde, né? Então vamos ao Brasil, né? E vamos produzir lá, né? Para abastecer a indústria norte-americana, né? E aí a partir disso um grupo de americanos foi para lá, chamou gente do Brasil e do mundo inteiro para serem os operários, né? Se criou uma vila operária com padrão norte-americano e padrão fordista, né? Para se fazer as coisas todas. Só que o projeto não deu certo, né? Primeiro, porque teve um fungo, né, que pegou a plantação inteira, né? De seringueiras, né? Plantação de seringueiras.
exatamente, porque a Amazônia ela depende da biodiversidade, né? Ela é quando você faz monocultura na Amazônia, às vezes você pode ter problemas, né? O caboclo já tinha avisado os gerentes ali enviados pelo Ford que iria dar problema plantar uma atrás da outra, mas eles não quiseram ouvir, né? E a outra coisa que tem é que também o regime de produção fordista não deu certo também ali na Amazônia, né? Não funcionou. Teve revoltas dos operários, etc. O resultado é que depois a borracha sintética foi inventada, né? Também, e por vários outros motivos, o Henry Ford abandonou essa cidade. Ela se tornou praticamente uma cidade fantasma durante algum tempo, né? Era possível visitar a Fordlândia e ver aqueles galpões abandonados, etc., mas ela começou a ser reabitada. Pelo menos na época que eu fiz o documentário, ela estava começando a ter pessoas que estavam se estabelecendo ali, né? Ô, Mas é uma Daniel, cidade bem destruída, bem uhum. destruída. Ô, Daniel, eu não sei se foi antes ou depois da aventura do Ford. Eu chamo de aventura, mas talvez eu esteja até usando o termo errado. Os ingleses piratearam as seringueiras, principalmente do estado Isso. do Acre, que era a maior região produtora, e até hoje é extrativista. E levaram parte que foi para a Indonésia e fizeram o cultivo racional lá e deu certo. Arrebentou com a economia Isso. acreana na época. Eu não sei se foi antes ou depois do Ford, não sei. Não, foi antes, justamente, porque daí eles contrabandearam, né? E o que aconteceu posteriormente é que justamente esses fornecedores para onde foi contrabandeado, né, subiram o preço. Aí veio o raciocínio do Tá. Ford, para que eu baixasse o preço, né? Eu vou lá pegar aonde estava a origem, né? E aí que veio parar no Brasil. Ele não trouxe o know-how do cultivo racional, foi o erro dele, né? Porque ele apanhou no cultivo racional que ele tentou fazer e que deu os fungos, ele não conseguiu. Mas você que foi lá, a cidade é muito grande, cara. Tem lá hoje só assim, é uma cidade fantasma. É muito grande. Não, não é muito grande, não, na verdade. Ela é uma. Quer dizer, eu estive lá já faz alguns anos, né? Porque esse documentário ele ficou pronto, acho que foi em 2008, né? Então faz um tempo. Fui por um ano com bastante frequência para Fordlândia. Inclusive fiz uma coisa que foi interessante, que foi chamar alguns filhos de americanos que nasceram em Fordlândia, fordlandenses, portanto, Ficaram por lá? né? Não, eles foram morar nos Estados Unidos, né? Uhum. E um deles, inclusive, fundou um banco, né? Olha. Então tem cenas assim para você que parece um retrato, assim, um retrato da contemporaneidade, que é o encontro entre um deles, que é o banqueiro, né, fordlandense, né, com um menino desnutrido que está vivendo ali também é fordlandense, que vive na Fordlândia de hoje, Ele nasceu lá? nasceu lá. Quanto tempo durou essa aventura? Quantos anos? Eu agora, que eu me lembro, acho que é 28 a 45 do século passado, né? Assim, 28 a 45 anos? Não, de 1928 a 45, né? Tá, 30, 1945. 15, entre 15 e 20 anos. É. E daí, O, quando eles foram embora, eles largaram tudo. Inclusive, filmei na época, assim, acho que não sei se existe ainda hoje, tem uma das casas dos norte-americanos, o pessoal da cidade que ficou lá trancou. Então, você encontra pratos, móveis, coisas, utensílios deles da época. eu tô achando que eu assisti o seu documentário. Não tenho certeza, porque eu já assisti um documentário, me chamou muita atenção. Eu te contei a minha história quando eu morei 2 anos e Uhum. meio, 3 anos lá no Acre. E, na época, eu me interessei muito pelo fluxo migratório dos soldados da borracha do Nordeste durante a Segunda Guerra Mundial para o Acre. E depois, aqui em Campinas, já que eu estou aqui há quase 30, 40 anos, eu me lembro que eu assisti um documentário assim, e com muito interesse, porque eu sempre acompanhei essas questões aí da produção de borracha extrativista. Depois E eu assim, te mando.
Eu te mando um link, daí você dá uma checada lá depois, Eu até ia te né? pedir para mandar os links dos documentários que você fez, todos que você quiser, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Alguns deles têm, outros não têm, porque os direitos patrimoniais dos trabalhos que eu faço, em geral, são das empresas produtoras ou dos canais ou das distribuidoras. Então, nem sempre eu posso liberar os links, porque os direitos patrimoniais são deles, né? Os direitos autorais são meus, mas os patrimoniais são deles, né? Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, porque eu não quero te prejudicar. Mas me parece que a relação entre um diretor e quem detém assim, o direito de comercialização me parece predatória. Mas não precisa responder. Não, não, por favor, não quero complicar para Não, você. não, não, assim, existe uma relação assim que atravessa a história do cinema, né? Que é a história do diretor, que é o responsável artístico pelo filme, e o produtor, que é o responsável financeiro pelo filme, né? É, essa briga, Em Daniel, essa, sem ele também não acontece, né? Sem a captação de exatamente, recursos. essa briga atravessa a história do cinema. Tem filmes importantes da história do cinema, como Blade Runner, por exemplo, foi lançado a versão do produtor em 80 nos anos 80, na década de 80, né? Depois o diretor lançou a versão dele, né? Anos depois, né? Você sabe que eu Então, não vamos entrar por aí, assim, tem tantos assuntos que eu dá vontade de entrar, mas Blade Runner, cara, assim, os seres criados pelo ser humano, eles entram em crise existencial, cara. Eles entram em crise existencial quando começa a querer assim, a conversar sobre o criador deles. É mais ou menos como o ser humano nas questões metafísicas. É interessantíssimo. Mas tudo bem. Se a gente for entrar é, por aí, você vai me dar uma aula, quem sabe um dia, né? Quando você for falar de cinema. Vai ser bem interessante, mas eu vou ter será que um se prazer. Blade Runner é um assunto que eu desenvolvo bastante, daí a gente combina esse dia. Cara, pode escolher em julho. Vai ser a primeira gravação. Olha só, vai ser muito legal, cara, esses bate-papos com você periódicos. Mas deixa eu voltar aqui. Ok, você fez outros documentários. Esse sobre a Fordlândia é extremamente interessante. Mas eu quero falar hoje, especificamente. Eu sou mineiro, mineiro gosta de prosear. Se a gente bobear, vai longe essa conversa aqui. Eu chamo de prosa Será um sem prazer. Obrigada. Eu chamo de prosa sem rumo, sabia? Essa parte que a gente começa a conversar um pouquinho sobre cada coisa aí, pelo universo, né, do conhecimento, o universo das incertezas do ser humano também. Agora eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Eu quero hoje fechar o colar daqui até o final, conversando sobre o teu doutorado. Meu doutorado foi uma tentativa de unir justamente essas duas coisas que me marcam muito, né? Que é o cinema e a filosofia, né? E e também para pegar importante no doutorado, né? Importante na pesquisa acadêmica que você segmente, né? Que você fale, eu vou falar sobre isso em tal autor, em tais obras, etc. Porque senão fica muito pode se esvaziar a pesquisa, Você né? Da sabe como, você, quantidade. você sabe como um engenheiro que foi administrador de empresa durante quase toda a vida chama isso? Que a gente aplica É, isso no dia a dia. Ajustar o foco para não sair dando tiro para tudo quanto é lado. Ajusta o foco e caminha por aqui. ajusta o foco, exatamente. Tem que ajustar o foco, é isso, né? Senão a pesquisa ela fica frouxa, né? Deixa o orientador louco. É, exatamente. Não, minha orientadora, ainda bem que ela me conduziu bem, assim, porque eu, em algumas vezes, quase me dispersei ali por outros caminhos, justamente por gostar muito dos assuntos, mas ela me chamou a atenção e eu voltei aos trilhos, né? Daniel, eu acho que essa é uma assim, das maiores importâncias do orientador, trazer para o centro e estabelecer a metodologia da pesquisa. Eu suponho. Ok. E Uhum. aí? Fala um pouco mais sobre o objeto da tua pesquisa. Então, aí eu peguei um diretor, que é o Henrique Romer, né? Henrique Romer é um diretor francês, né? Nascido em 1920, falecido em 2010, fez mais de 20 longas-metragens, né? Tem milhões de espectadores, tornou-se conhecido até que certas pessoas acham que cinema francês é filme tipo os filmes dele, assim, como se fossem os filmes dele, né? Que são filmes muito falados, né? Fala-se muito nos filmes do Romer,
né? Foi indicado ao Oscar, do chamado filme não americano ali, ganhou o Festival de Cannes, ganhou Veneza, enfim, participou de todos os festivais. É um cineasta importantíssimo e ele fez parte do grupo que mudou a história do cinema, que é a Nouvelle Vague. Já que você falou Né? dos grandes festivais, de um dos grandes festivais, você conheceu o Anselmo Duarte? Eu nunca conheci pessoalmente o Anselmo Duarte, mas ele elogiou uma vez um curta estudantil que eu fiz, que foi uma das maiores honras, né, receber. Você sabe onde o Jô Soares falava que tinha a maldição de Cannes. Não sei se você já ouviu falar isso. Os ganhadores brasileiros de prêmios lá, de uma forma ou de outra, cada um teve entre aspas, uma maldição. Você sabe qual foi a maldição do Anselmo Duarte? Diga-me. O pessoal que vai me ouvir lá da cidade vai querer me matar, mas não fui eu que falei isso. E vou falar para você o dia que eu encontrei com ele. Ele passou os últimos dias da vida dele na cidade de Salto, que fica do lado de Itu, uma cidade de 100 mil habitantes. E o Jô Soares falava que era maldição ele ter ido morar o resto da vida dele lá, exilado em Salto. Cara, o pessoal de Salto, se ouvir isso, vai querer me matar, principalmente porque eu conheço vários. Eu fui trabalhar lá em Salto. E no primeiro dia assumi a agência bancária lá, a gerência da agência bancária, no lugar de um gerente anterior. Sentei lá, tomei meu café, conhecendo a turma nova, os clientes, os funcionários. De repente, chega um senhor de voz impostada, assim, falava assim, né? Já com uma certa idade. Oi, como vai você? A voz assim, impostada, né? Eu até brinquei com os meninos, eu fiquei toda arrepiada. Mas era o Anselmo Duarte, que morava a 2 quadras do lugar que eu ia trabalhar. E ali, rapaz, eu tive a oportunidade de estar diante de parte de fragmento da história do cinema brasileiro. Conversando informalmente, tal. Claramente eu percebia que ele vivia de saudade e com uma certa tristeza pelo passado dele, pelo que ao longo do tempo foi passando. Todos nós somos passageiros e efêmeros, né? Uma hora nós vamos embora. Ok, mas e aí? Fala mais Então, um mas pouquinho. aí quer dizer, Pagador de Promessas é um filme importantíssimo na história do cinema brasileiro. Também reservemos ele para uma outra ocasião, para discutir. Quando a Né? gente for falar sobre ele, eu quero que você fale das tomadas. Eu não sou cineasta, mas até hoje eu me impressiono com algumas cenas. Não é à toa que ganhou. Não é à toa, cara. As tomadas ali. Depois, não, quando você for falar dele, cara, vai ter tanta pauta, né? Desenvolveremos isso. Mas então, o Henrique Romer, ele fez parte da Nouvelle Vague, que foi o movimento ali, né, aquele momento do cinema francês, né, que destacou nomes como Godard, né, como Truffaut, Jacques Rivette, Chabrol, Agnès Varda, né, todos esses nomes ali que mudaram a história do cinema. O cinema virou outro a partir deles, né? E também vieram todos eles de uma revista, Cahiers du Cinéma, que é a revista mais importante de cinema, de reflexão sobre o cinema, que vai às bancas no mundo, né? Desde aquela época. Então, eu escolhi o Romer porque o Romer, nos filmes dele, ele tematiza a filosofia, seja por personagens que são professores de filosofia, tem uma professora de filosofia, por exemplo, no filme Conto de Primavera, seja porque filósofos são citados nas conversas e são temas, enfim, são temas da conversa, são importantes para a dramaturgia. Fala-se de Pascal, enfim, não é comum você ouvir no cinema um personagem falando sobre Pascal e outros, né? Também é um diretor de cinema que teve uma recepção, o trabalho dele na filosofia, quer dizer, filósofos contemporâneos escreveram sobre ele, né? Deleuze escreveu sobre ele, o Jacques Rancière falou sobre ele, né? Alain Badiou falou sobre ele. Então, quer dizer, ele teve uma recepção grande. Tem um autor ítalo-germânico, Vittorio Rosli, por exemplo, que escreveu um livro chamado Henrique Romer, cineasta e filósofo, né?
porque ele acha que justamente ele faz filosofia com o cinema, né? Assim por diante. Então, essa intersecção num autor me pareceu muito interessante. E, em especial, aí eu peguei um dos ciclos dele, porque uma característica da filmografia do Romer é porque ele fazia ciclos de filmes, né? Então, ele fez assim, os Contos Morais. Aí são 6 filmes, que não é uma continuação do outro, são 6 filmes que fazem um ciclo, 6 histórias que fazem um ciclo. Depois ele fez outro ciclo, que é o Comédias e Provérbios, tem os Contos das Quatro Estações e alguns filmes históricos, enfim, tem alguns filmes que não pertencem a ciclos, mas ele teve essa característica muito forte. Aí eu peguei os 6 contos morais e estudei esses 6 contos morais que eu acho que são que é muito produtivo para falar da relação entre cinema e filosofia. Você já você queimou minha próxima pergunta, mas já está respondida. Eu ia perguntar pelo ciclo, que você logo na abertura da tua tese você tinha que fazer mesmo, né, para ficar claro ali, para as pessoas entenderem. Uhum. E você já falou sobre o ciclo que você se debruçou sobre ele. Fala um pouquinho sobre a Padeira do Bairro. Sim, vou falar, claro. São 6 filmes ao todo, né? A Padeira do Bairro é um curta-metragem que abre, né? Romero já tinha feito um filme nos anos 50 e esse filme se perdeu. Nunca foi finalizado. Seria talvez o primeiro filme da Nouvelle Vague, né? Poderia alguém, né? Depois ele fez um outro filme simultâneo ao Acossado do Godard, né? Os Incompreendidos do Truffaut, mas esse filme foi lançado depois e também não teve repercussão. Ele ficou um pouco a seco, né? E aí ele resolveu retomar umas histórias que ele tinha escrito anos antes, porque ele foi escritor antes de ser cineasta. Ele publicou um livro pela Gallimard, né? Com outro nome, que é Gilbert Cordier. Na verdade, o próprio nome dele não é Henrique Romer, né? Ele se chama Maurice Scherrer, né? Mas ele inventa esses nomes, enfim. Aí já tem uma pista de quem é esse cineasta, assim, alguém que se esconde, né? Ele usa umas máscaras, né? E aí ele fez esse filme, esse primeiro filme, o curta-metragem A Padeira do Bairro, com pouquíssimos, mas assim, pouquíssimos recursos, né? Mas que já tem ali um pouco a chave do que será o ciclo, que é a história de um homem, né, que se compromete com uma mulher, né, de alguma maneira, né? Aí acontece no meio caminho entre esse comprometimento se efetivar, ele conheceu uma outra mulher. Então, digamos assim, ele está comprometido com a mulher A e ele conhece a mulher B. Né? É terrível falar assim, usando A e B, mas é uma maneira de entender. Né? Então, a partir daí se dão os filmes. Todos os contos morais serão a partir disso. Agora, já na Padeira do Bairro, tem uma coisa muito interessante, porque o que o personagem fala na voz off-screen, porque ele está contando a sua história, né? Eu estava lá em tal lugar, tal dia, etc. Tal, e você vai vendo as imagens, né? Como na primeira versão de Blade Runner também, que tem uma voz em off, né? Off-screen, né? E na Padeira do Bairro tem isso, ele vai contando a história dele retrospectivamente e a gente vai vendo as imagens. Só que o que nem todo espectador percebe, e isso é fundamental para os filmes dele, é que o que a voz conta é diferente do que você vê na imagem, né? Olha só. Então, o que você vê na voz, você acha que aquela pessoa foi uma pessoa muito virtuosa, aquele protagonista, ele sabe fazer as escolhas corretamente, etc., né? Só que E quando as você vê imagens mostram o que efetivamente... Que interessante, hein? o contrário, exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, quando você teve na juventude contato com o Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Se você acreditar no que o Bentinho está falando, você vai perder metade do livro, porque, na verdade, ele é um narrador parcial, né? O livro Aliás, ganha a muito... nossa vida é assim, a vida de todos nós, depende de quem narra.
Então, a narração parcial, justamente, ela faz, por exemplo, nunca saberemos sobre Capitões, só tem o depoimento do Bentinho, Você né? fez arqueologia, assim, deve ter dado trabalho, hein? Assim, você pegando o discurso narrativo e as cenas e ia ali detalhe a detalhe, ou não? Ou foi fácil? Ah, não, eu acho que foi um prazer, na verdade. Assim, eu tenho muito prazer de fazer. Essas duas áreas me dão muito prazer, né? A filosofia, o cinema. E eu devo acrescentar, na verdade, a literatura, porque também a literatura, eu fiz não só o mestrado na letras, como também publiquei há 2 anos atrás um romance que se chama Nem o Sol nem a Eu Morte. ia perguntar se você tinha feito incursões na literatura. Sim, eu publiquei um romance, né? É a primeira coisa que eu publiquei, né? Chama Nem o Sol nem a Morte. Esse título ele vem de uma frase de um moralista francês, La Rochefoucauld, né? Que diz que nem o sol nem a morte se podem fitar, se podem olhar diretamente, né? Olha só. Fazendo uma ligação aí, na verdade, assim, o olhar do Henrique Romer tem muito dos moralistas franceses, porque a gente tem muito um olhar a gente ouve assim moralistas, mas na filosofia moralista tem um sentido preciso, né? Não é moralizador, né? São aqueles que observam os costumes, né? Sobretudo os costumes da corte e viam os vícios por trás das virtudes. Então, um pouco do cinema do Romer, e isso já está presente na Padeira do Bairro, é ver quais são os vícios, né, que é o oposto de virtude no vocabulário ético, né? Quais são os vícios por trás das virtudes dos personagens. Você vê os vícios pelas imagens, você ouve ele falando que tem virtudes pelo som, né? Então, às vezes, você tem personagens que são verdadeiros canalhas, como é o caso da Padeira do Bairro, né? Que é um personagem arrogante, desprezível. Isso a crítica sobre o Romer fala, a Fortuna Crítica sobre o Romer fala isso. Personagens agressivos, desprezíveis, como protagonistas, né? Ao passo que as mulheres são muito mais interessantes nos filmes, né? E, ao mesmo tempo, esses homens se apresentam como se fossem verdadeiros modelos de virtude, quando eles, na verdade, são o contrário disso. Isso já está presente num pequeno curta. Curiosíssimo que num pequeno curta de 15 minutos, não lembro direito a duração, mas acho que era 15, você já tem um modelo que vai se reproduzir ali no resto dos contos morais, né, do Homer, que como os próprios dizem, o próprio nome diz, né, contos morais, né, e vai também estar presente na obra dele inteira, assim. Depois ele abandona os protagonistas masculinos, né, ele dá mais preferência às protagonistas femininas nos outros ciclos. Ok. Ô, Daniel, e o Joelho de Claire? Qual é a abordagem O, dele? o Joelho de Claire já é um longa-metragem, né, do Homer, né? O que eu fiz na tese eu não analisei os 6 filmes, eu fiz uma análise de 3 filmes detalhada, porque eu achei que já ali fornecia elementos para que o leitor, o outro pesquisador, visse o que ocorria nesses outros filmes, né? Achei que seria um exercício que causaria só exaustão do leitor, eu falar, vou fazer os 6 filmes, sabe, né? Sendo que eu já tinha elementos nesses outros. O Joelho de Claire é um filme interessantíssimo pelo seguinte, a gente tem um homem que tá marcado por um casamento, né? Mas ele vai passar férias, né, no Lago de Annecy, né? Lago de Annecy é conhecido por um episódio das Confissões do Rousseau, né? Que é o episódio das cerejeiras, né? Que ele sobe numa árvore e ele atira as cerejas, né? Para serem colhidas por uma jovem, né? Para uma jovem colocar num cesto, e uma delas cai dentro do decote da, da, da jovem, né? E isso cria uma certa intimidade entre ela e o Rousseau, né? Mas nada acontece a não ser um beijo de mão, né? E ele fala, o Rousseau, que ele teve mais prazer nesse beijo de mão do que muitas pessoas têm quando o beijo de mão é apenas o início de uma longa relação, né?
E o Romero, ele tem muito isso, assim, desses detalhes, a importância dessas coisas pequenas, né? Para que transcorra o filme. O filme dele não será um filme assim de grandes acontecimentos, etc. Enfim, mas se passa no Lago de Annecy, e no Lago de Annecy e vai esse personagem, Jérôme, né? Ele vai estar com um casamento marcado, ele vai para lá para vender uma casa, né? No entanto, ele encontra uma velha amiga, Aurora Aurora, né? Que ela é uma escritora. E essa escritora, ela é quase um duplo do diretor do filme, digamos assim, porque ela propõe que ele viva uma história porque ela não sabe como terminar. O que ela vai fazer? Existem algumas adolescentes em Annecy e ela fala para o Jérôme: eu acho que uma das adolescentes está apaixonada por você. Aí ele fala: não, isso é uma bobagem, etc. Ela fala: não, ela está apaixonada, eu acho que você devia ir lá conversar com ela. Aí o Jérôme vai e o próprio Jérôme acaba se envolvendo progressivamente, né, por essa jovem, né, muito assim orquestrado pela escritora que criou a situação, entendeu? Né? Então aí você tem uma espécie de reflexão sobre a linguagem, sobre o cinema, sobre a narrativa, né, que o Romer personaliza nessa personagem, né? Que ele coloca nessa personagem que é uma escritora, né? Não sei se me fiz totalmente claro, mas acho que deu para entender mais ou menos o caminho. Foi por aí que eu fui no Joelho de Claire. São muitos assuntos. Quando você começa a descortinar um filme, são muitos assuntos. É difícil até de resumi-los, né? Sem contar o filme inteiro. Daniel, Né? não, você foi muito claro, claro o suficiente para dar vontade de assistir cada um deles com um cuidado enorme. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando um diretor faz um filme, ele Uhum. realmente é tão deliberado em mostrar tantas coisas, ou a gente começa a enxergar coisas que talvez o diretor nem tivesse a intenção? Olha essa minha pergunta. Então, o Romero ele era um diretor muito preciso em relação, queria ser muito preciso, almejava ser muito preciso em função do que ele mostrava, num certo aspecto. Por exemplo, Ele era cirúrgico. mais simples. Tá. Vou te contar por que simples, né? Mas antes disso eu vou te falar só, ele colocou, por exemplo, tinha uma flor que ele queria que uma personagem colhesse nesse joelho de Claire, né? E essa flor demoraria, sei lá quanto tempo para florescer. Aí ele foi até a locação meses antes, um ano antes, não lembro quanto tempo antes, plantou a flor lá, plantou a semente, a coisa toda, para que justamente durante a filmagem tivesse naquele lugar aquela flor para ela colher, entendeu? Uhum. Né? Então era muito meticuloso, melhor dizendo, assim, em relação ao que ele fazia. Agora, acho que todos os diretores, porque o cinema é um processo muito longo, né? Ao contrário da televisão, etc., que é rápido de fazer, né? Em geral, o cinema é muito longo para você escrever. Você escreve roteiro, levanta o dinheiro, faz o filme demora para ser feito, em geral. Tem o lançamento, você lança na melhor época possível. Em suma, em geral, são processos muito longos, né? Então, isso acaba amadurecendo bastante a obra, né? Agora, como toda obra, na hora que você faz, ela é quase como... não é que eu acredito nisso literalmente, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer. A obra é como um sujeito, assim, uma pessoa que você conhece. A partir de um certo momento, ela vai te dando a dica de como ela é, né? E a partir de um certo momento, ela se desgarra de você e ela vai conversar com outras pessoas. Eu já É vi isso. muito escritor falando que o personagem é que define o destino dele e domina o escritor. Já vi muitos falarem isso. Exatamente. Então tem muito assim que eu acho que assim tem muito que o cineasta viu na obra dele e que a gente encontra na interpretação, mas numa análise e interpretação bem feita das obras, você encontra também coisas que estão colocadas ali involuntariamente, né? Acho que é até bom, na verdade, encontrar isso, né? Não é, Ô, não é... Daniel, e você, o terceiro que você analisou foi Amor à Tarde, né? Amor à Tarde. Exatamente, À exatamente. Tarde. Rapaz,
tem ali uma relação com cristianismo sem Cristo? Como é que é isso? Então, assim, o Homer, junto com o Chabrol, eles escreveram um livro, né? Quer dizer, juntaram ali vários textos num livro, né? Sobre o Hitchcock, né? O pessoal da Nouvelle Vague, que era o pessoal da Cahiers du Cinéma dessa época, eles tinham uma hipótese sobre o Hitchcock, né? Que o Hitchcock era um autor essencialmente católico, né? Essa é uma ideia deles, inclusive o Hitchcock só deu aquelas entrevistas famosas que deu ao Truffaut, né? Porque o Truffaut, quando foi perguntar, ele e o Chabrol foram perguntar, fazer uma entrevista com ele, a primeira, assim, eles não perguntaram coisas triviais sobre a filmagem, e sim perguntaram se ele acreditava em Deus, qual era o papel de Deus na narrativa dele, e o Hitchcock ficou muito instigado por isso. Então, eles escrevem, inclusive, né, aparece num texto ali do Homer, de que a ligação entre os seres, né, a maneira como se dá a história, enfim, vários elementos permitem falar que Hitchcock é um autor católico, né? Mas não ligar, não, que não faz proselitismo, que não é que ele tenta catequizar as pessoas, mas isso está presente na obra dele. Tanto é que uma figura, numa imagem muito presente, é a da queda, né? O homem preso por um fio e quase caindo. A ideia da culpa, né? São todos culpados, né? Às vezes falsamente, né? A culpa é atribuída a eles, né? O mal no filme do Hitchcock nunca ele é punido. Você tem uma chance de confissão, né? Se o pecador, no filme do Hitchcock, o assassino, o que seja, ele falar assim, eu cometo o erro e me arrependo, né? Ele seria... Existe a possibilidade de que ele fosse absolvido. No entanto, ele sempre não se arrepende. A Ele leitura, confessa... a leitura em relação ao Hitchcock é que ele foi traído pelo subconsciente, não teria sido deliberado o catolicismo dentro dos filmes dele? Então, é a hipótese deles, né? Ele vai discutir isso, né? O Hitchcock no livro de entrevistas, etc. Ele Né? assume? Ele assume? Ele põe, mas ele também, assim, diretores de cinema, geralmente eles saem pela tangente quando diz respeito à própria obra, porque é mais interessante para eles que existam mais interpretações do que menos, né? Quando Você, um autor coloca... você é assim também? Eu acho que as obras são vivas, assim, não sei, eu não tenho mais controle sobre elas, sabe? A minha interpretação é mais uma, cara, entre as outras. Agora que elas já vivem no mundo, eu já não tenho mais controle sobre elas, né? Daniel, eu sou mineiro. Se eu fosse Uhum. diretor de cinema, eu faria a mesma coisa. Eu ia deixar inúmeras possibilidades de interpretação da minha criação. Exato. É, Exatamente. Aí esse é o centro da questão do Henrique Romer, porque ele deixa justamente, quer dizer, apesar de ele mostrar nas imagens uma coisa e a voz dizer outra, né, nesses filmes que eu estou falando, né, ele deixa aberta a interpretação para o espectador, se o personagem foi moral, agiu moralmente corretamente ou não, no né? Amor Ele à não se propõe a Tarde, resolver, no Amor né? à Tarde, tem um cristianismo ali que não fica claro, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, é isso? Não, então, eu fiz a introdução do Hitchcock para dizer assim, há muitos elementos católicos no cinema do Romer, né? A importância que ele dá ao matrimônio, por exemplo, né? A Uhum. importância da confissão, né? Isso tudo me levou a uma afirmação do Michel Foucault, né? Do quanto a subjetividade ocidental ela é formada, né? Pelos séculos de cristianismo. E, de Sim, fato, sim. né? Só que estamos num período, né, onde o cristianismo, o catolicismo, na França, por exemplo, na época dos filmes do Romer, já não tinha a força que teve antes, né? Então é ao mesmo tempo, digamos assim, um pé dentro e um pé fora, né? Por isso um cristianismo sem Cristo, né? Porque há elementos nitidamente cristãos ali, né, na obra do Homer, mas já é um outro tempo, entendeu? Já não é... Tem um personagem assim que eu me lembro agora de cabeça que de fato ele
se coloca assim, quase um jesuíta, assim, né? Que é o Na Meia Noite com Ela, sabe? Né? Um outro Daniel, filme do Contos você falou Morais. uma coisa interessante. Você buscou no Hitchcock, assim, a ausência de proselitismo. Agora, é uma pergunta que eu vou te fazer fora de contexto. Depois a gente fecha o parênteses e volta na conclusão da tua tese, para você falar da conclusão. É que tanto teístas quanto ateístas muitas vezes fazem proselitismo. Eu acho interessantíssimo um ateísta, em sua obra, fazer proselitismo contra-religioso. O que você me fala disso dentro do cinema? Eu acho assim, eu acho que existem muitas... O cristianismo mudou muita coisa do nosso pensamento, né? Por exemplo, a própria ideia de que a história é orientada para um fim, né? De que ela é feita por etapa, ela vai chegar a um lugar, né? No fim, né? Isso está presente de uma maneira ou de outra na ideia de um etapismo histórico, assim, quando se pensa, por exemplo, que agora é capitalismo, ou depois vai ser socialismo, ou teve feudalismo, sabe? Assim, como se todas as nações caminhassem para um certo lugar, como se o mundo inteiro caminhasse para um certo lugar. A história fosse um trem, né? Quer dizer, você tem um trilho, na verdade, Ou e seja, assim, cada etapa da história é um pedacinho, é uma estação, né? Daniel, toma cuidado comigo, viu, meu amigo? Eu faço sempre a leitura de pano de fundo de todo e qualquer discurso, mas é uma coisa de mineiro, não tem nada estruturado, talvez até tenha. Então, assim, eu faço a leitura da forma de pensar das pessoas no seu discurso. Olha que Uhum. interessante, você está falando, olha só, por favor, pode me contestar sem problema nenhum com o que eu vou falar. Mas a ideia é sempre essa, de nós que podemos nos contestar e chegar a um lugar diferente, né? Cara, Nos permitirmos. eu não espero a hora de a gente tomar essa cervejinha ou café para ficar proseando, cara. É porque eu penso exatamente Eu assim, também, sim. respeitosamente, entendeu? Sempre, Né? sempre. Você está falando de uma contaminação da teologia do cristianismo em relação à história, cara. A interpretação da própria história. Você está falando que Claro, você enxerga. Claro, é claro isso para mesmo. você, claro para você. Não para Uhum. um cristão, e tem cristãos que são profundos conhecedores dentro da academia. É por isso que eu amo ouvir todos e todas. Até, aliás, eu vou te sugerir um link, aliás, uma entrevista, duas, e vou mandar o link para você. Ótimo. É um pastor, filósofo, Uhum. protestante, que estudou, são dois irmãos, por sinal, amigos meus aqui de Campinas. Ótimo. Um deles pesquisou no mestrado uma aproximação entre a literatura do Dostoiévski e a teologia. Não me pergunte muito, vou mandar o link. Não, mas o, é perfeito, claro, e, o claro, tem outro, e, todo o outro, sentido. e o outro você vai gostar mais ainda. Uma aproximação da literatura do Rosa e a teologia. Esse foi Também faz todo sentido, Faz sim. né? Eu vou mandar os links para você aí. Depois, quando eu falei isso para o Luciano Camerino, que é outro cara que virou meu amigo, que é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que tem dois universos de interesse na vida do Luciano, do Camerino. Um é o liberalismo social. Ele já escreveu o livro, já mandou para mim, a gente está numa série aí, de conversa sobre o liberalismo social. Porque Legal. você já deve ter percebido o meu interesse pela terceira via, né? Você já deve ter percebido. Aí no pano de fundo do meu Sim, discurso, né? sim. E ele tem interesse, o Camerino, pela morte, cara. Mas estudo, assim, sistematizado nas várias civilizações, na relação do homem, do ser humano, com a morte ao Com a longo do morte. tempo. Sim, Interessantíssimo, interessantíssimo. muito Então, bom. é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. O, então, assim, eu brinquei um pouco com você para falar que eu já percebi mais ou menos a tua perspectiva, a tua visão em relação ao cristianismo, entendeu? Assim, como assim, a influência que ele tem dentro do conhecimento ou da pesquisa sistematizada, com o devido distanciamento que é necessário em relação à evolução da história. Mas aí também pode ser conversa para outro momento. Eu queria você tem um olhar tão interessante, cara, assim, de Uhum. curiosidade. Você deve estar pensando, pô, esse velhinho aí, ele fica falando um monte de coisa Não que... é velhinho, não é velhinho, não é velhinho, é jovem. Me fala uma coisa, qual foi a sua conclusão, Daniel? Eu estou quase chamando Ah, de xará por causa do padre que me batizou, viu? teve padre que chamava de Daniel, Daniel na Cova dos Leões. Qual foi a conclusão da tua... Aliás, eu vou fazer duas perguntas numa só.
A tua tese, ó, no mestrado, não se propõe normalmente a criar um fato novo ou ser original. Geralmente, no doutorado, espera-se que se busque um fato novo. A pergunta que eu faço: você busca um fato novo, que não é necessariamente obrigatório, ou não? Segunda pergunta: qual foi a sua conclusão na sua dissertação? Na verdade, ela não foi Desculpe, só... desculpe, na sua tese. Desculpe, na sua tese. Sim. Não, então, na verdade, ela não é uma única conclusão, são várias, né? Eu vou passar somente por algumas, vou pincelar algumas coisas que eu acho que é até melhor, né? Para gente pensar. Já que a gente foi por esse caminho pensando o cristianismo, né? Eu vou colocar... Existe um livro do Auerbach chamado Mimesis, livro importantíssimo, né? Sobre a história da representação, da realidade, digamos assim, na literatura, né? Livro importantíssimo para a crítica literária, porque ele pega um trecho de cada autor e descortina todo o estilo do autor a partir dali, né? O ensaio dele sobre Virginia Woolf é inesquecível, por exemplo, né? E o Auerbach fez uma análise de 2 cartas do São Francisco de Assis, né? E ele observa como que no São Francisco de Assis há um uso do estilo humilde, o sermo humilis, melhor dizendo, né? Como se para você poder falar de Deus, você precisa se limitar. Então, em vez da linguagem ornamentada que se utilizava para falar dos deuses ou de Deus, que seja, né? Aí a crença de cada um, né? Ele usava uma linguagem que era esse estilo humilde, que era o coloquial, mais próximo da fala, né? Como se você, o máximo que você renunciasse na linguagem, no dizer, mais próximo você estaria de um conteúdo de verdade, né? O cinema do Romer, né, faz parte dessa longa tradição em que você se limita ao máximo para tentar chegar a mais próximo do que você acredita do que é a verdade. Ou seja, ele é um filme feito com meios simples, ele é feito assim com recursos mínimos, né? Ele chamava assim um dos maiores fotógrafos da história do cinema e falava assim: você tem 2 refletores e acabou. Ele filmava um take, 2 takes às vezes em alguns filmes, ou seja, e já valeu. Aquilo que você viu é o primeiro que valeu na tela, sabe? Porque ele acreditava em muitas coisas que essa renúncia poderia trazer de verdade ao resultado final, né? E isso é muito presente dentro de uma tradição ali, porque ele é fruto teórico do André Bazin, que é um crítico de cinema do século passado, muito importante, né? Profundamente muito marcado pelo cristianismo e muito marcado por Sartre, né? Inclusive o Bazin fala que o cinema é uma espécie de véu de Verônica, né? Que você coloca sobre a realidade, né? Porque o cinema você pode trazer coisas únicas, né? E aí ele inclusive fala no ensaio, né? Ele fala: a morte, se você filmar a morte de alguém, você dirá que a pessoa não morreu diante das câmeras? Daniel, o minimalismo te encanta, hein? Eu, como cineasta de ficção, eu até os trabalhos que eu fiz, eles são trabalhos assim que eles não são, eles são um pouco o oposto disso. Mas eu me encanto justamente por isso, porque eles são diferentes de mim, entendeu? Eu me encanto na obra dos autores quando eles conseguem se despir ao máximo de acessórios e chegar num excelente resultado, sabe? Eu gosto disso, né? Salta aos olhos. Na tua Eu tenho leitura, uma, eu tenho uma atração grande por isso, assim. Mas embora eu até hoje tenha exerço isso no documentário, porque eu acho que é importante. O documentário é um despir-se, né? É um apagar-se do sujeito em relação ao que ele está vendo, né? Mas na ficção não. Na ficção eu sou bem, fico colocando um monte de coisa. Ainda vou aprender a me despir dessas coisas todas.
né? Ainda Legal. tem um processo. Agora, são muitas conclusões ali do Romero, eu nem vou, acho que é mais a gente dá passar um pouco por elas, assim, Ô, né? Daniel, eu vou colocar o link da tua tese na descrição, porque, Agradeço. né, vou colocar. Quem chegou até aqui na nossa prosa, só correr lá e vai clicar que vai abrir a tese. Daniel, eu quero te agradecer muito por separar esse tempo para a gente prosear e a gente volta a conversar mais vezes, tá bom? Será um prazer incrível. Adorei você, Deodato. Conhecemos-nos hoje, de fato, um olhando para o outro. Foi um prazer incrível. O seu trabalho é sério, gosto muito do seu trabalho e espero que a gente possa prosear aí inúmeras vezes sobre inúmeros assuntos. Obrigado. Beleza. Obrigado. Combinado, a gente volta a se falar. Abração. Abração. Tchau, tchau.